Um pequeno grupo de pessoas tecnicamente fortes sempre vai superar um grupo grande de pessoas moderadamente fortes. Fast Company, 1º de fevereiro de 2005. Na verdade, apenas peço a eles para me contar a história de suas carreiras e alguns dos problemas mais difíceis que enfrentaram, como lidaram com eles e como tomar decisões nos pontos-chave de transição. Geralmente, é suficiente para mim ter uma boa intuição sobre alguém, e o que estou realmente procurando são provas de habilidade excepcional. Eles enfrentaram problemas realmente difíceis e os superaram. Normalmente, as pessoas que tiveram de encarar o problema, realmente o entendem e não se esquecem de que foi muito difícil. Você pode fazer a elas perguntas muito detalhadas sobre isso, e elas vão saber a resposta, enquanto a pessoa que não foi realmente responsável por aquela realização não vai saber os detalhes. Autobuild.tv, 6 de novembro de 2014. O maior erro, em geral, que eu cometi e estou tentando corrigir isso é botar peso demais no talento de uma pessoa que não o suficiente em sua personalidade. Na verdade, importa se uma pessoa tem um bom coração. Importa mesmo. E cometi o erro de pensar que às vezes se trata apenas do cérebro. Conferência SXSW, 9 de março de 2013. Quero destacar a filosofia que tenho com empresas na fase de startup, que é uma espécie de abordagem de forças especiais excelente, é a nota mínima para passar. É assim que acredito que empresas startups precisam ser se vão acabar se tornando empresas grandes de sucesso. Nós tínhamos aderido a isso até certo ponto, mas nos afastamos desse caminho em alguns lugares. Isso não significa que as pessoas que dispensamos com base nisso seriam consideradas ruins. É só a diferença entre forças especiais e exército regular. Se você vai atravessar um ambiente realmente difícil e fazer com que a empresa cresça até virar algo significativo, você precisa ter um nível de dedicação e talento muito alto por toda a organização. Cúpula Web 2.0, 7 de novembro de 2008. É muito difícil encontrar alguém para fazer uma empresa crescer. Administrar uma empresa estável é muito mais fácil do que fazer uma empresa crescer. Autobuild.tv, 6 de novembro de 2014. Sou o chefe dos engenheiros e o chefe dos projetistas, além de CEO na SpaceX, por isso não preciso me submeter a algum cara do dinheiro. Eu encontro CEOs que não conhecem os detalhes de uma de sua tecnologia, e isso é ridículo para mim. Revista Smithsonian, dezembro de 2012. Tento ser um bom chefe na maior parte do tempo, não o tempo inteiro. Congresso Mundial da Autonomia News, 13 de janeiro de 2015. Não pensamos demais no que os concorrentes estão fazendo, porque acho importante estar concentrado em fazer os melhores produtos possíveis. Isso talvez seja análogo ao que dizem sobre quando você está em uma corrida: não se preocupe com o que os outros corredores estão fazendo, simplesmente corra. HK Venture Forum, 26 de janeiro de 2016. Estabeleça uma expectativa de inovação, e a estrutura de compensação precisa refletir isso. Também deve haver espaço para o fracasso, porque se você está tentando algo novo, há necessariamente chances de que não vá funcionar. Se punir demais as pessoas por falharem, elas não vão reagir de acordo com isso, e aí a inovação que você vai conseguir vai ser muito gradual. Ninguém vai tentar nada ousado com medo de ser demitido ou ser punido de algum jeito. A relação risco e recompensa deve ser equilibrada e favorecer novos movimentos ousados. Do contrário, não vai acontecer. Comece em algum lugar, e então esteja realmente preparado para questionar suas hipóteses, consertar o que fez de errado e se adaptar à realidade. Vanity, outubro de 2015. Estagiários são ótimos porque não sabem o que é impossível. Reunião anual de Associação da Tesla de 2016, 31 de maio de 2016. Eu prefiro muito mais promover alguém com grande habilidade e engenharia do que a chamada habilidade de gerenciamento. Nós contratamos algumas pessoas com MBA, mas em geral é apesar do MBA, não por causa dele. Simpósio do Haiti do Cenário da Aeronáutica e da Astronáutica, 24 de outubro de 2014. Grandes coisas nunca vão acontecer com investidores de risco ou administradores profissionais. Eles têm muita motivação, mas não têm criatividade. Alguns têm, mas a maioria, não. Em que 1º de dezembro de 2007. Não acredito em processo. Na verdade, quando entrevista o funcionário e potencial e ele ou ela diz que tudo está relacionado com o processo,
Vejo isso como um mau sinal. O problema é que, em muitas grandes empresas, o processo se torna um substituto para o pensar. Você é estimulado a se comportar como uma pequena engrenagem em uma máquina complexa. De fato, isso permite que você mantenha pessoas que não são tão inteligentes ou não são tão criativas. Wilde, 21 de outubro de 2012. Em uma empresa, quando ela é muito pequena, a produtividade cresce rapidamente graças à especialização do trabalho. Então a produtividade por pessoas cai devido à questão de comunicação, à medida que a empresa cresce. À medida que você tem mais e mais camadas através das quais a comunicação precisa fluir, isso necessariamente leva a erros toda vez que a informação segue de uma pessoa para outra. Mesmo com as melhores intenções, você tem perda de informações. Pode minimizar isso fazendo coisas como reuniões dos funcionários diretamente com os gerentes mais graduados. Acho que é uma boa ideia. Convenção Anual do Edison Electric Institute, 8 de janeiro de 2015. A regra básica para reuniões é que a menos que a pessoa esteja obtendo um valor enorme da informação que está recebendo, ou esteja contribuindo para a própria reunião, ela não deveria estar presente. E também como temos uma regra que se alguém está em uma reunião e percebe que essa reunião não o está ajudando de forma significativa, nem ele está contribuindo com a reunião, deve simplesmente deixá-la. Convenção Anual do Edison Electric Instituto, 8 de junho de 2015. Sempre solicite um feedback crítico, especialmente de amigos. Porque, em geral, eles estão pensando nisso, mas não vão lhe dizer. Conferência SXSW, 9 de março de 2013. As pessoas não têm uma estratégia em que o sucesso não seja um dos resultados possíveis, em geral é isso. E então elas não mudam essa estratégia quando isso fica claro, surpreendentemente.